e a gente tá caindo naquela armadilha, na armadilha da própria mente. A observação, com certeza, sem julgamento. O silêncio, muitas vezes, ele vem antes da observação. Quando a gente acaba, em muitos momentos, em silêncio, é onde a gente acaba tendo espaço, abrindo espaço para muitas outras situações e até mesmo para que entre a questão da observação. Mas existe uma diferença entre você observar e entre você julgar. O observar, ele é simplesmente você perceber. É tipo um julgar sem você acabar rotulando, né? E isso é bom, mas isso não é bom. Isso já é um rótulo. Quando você coloca alguma questão de eu gosto disso, eu não gosto. Isso eu aceito, mas isso eu rejeito. Então tudo isso é um rótulo, mas quando você julga sem rotular algo específico, é um pouco desafiador, não é? Principalmente para o ser humano que está acostumado a viver de uma forma que muitas vezes tem uma crítica referente a tudo, e nem sempre é uma crítica construtiva. Então, quando julgamos e criamos uma certa resistência, quando resistimos e sentimos algo, e esse resistir e esse sentir, ele tende a crescer. Como assim? É como você tentar acabar segurando a água com as mãos. Quanto mais você força, quanto mais colocamos ali para pegar algo, mais ela vai escapar. A água ela vai escapar. Então é a mesma coisa com a questão do julgamento. Quanto mais você julga algo referente a alguma situação, através dos seus sentimentos, através das suas emoções, se você acaba tendo muito essa questão de sentimento. A observação sem julgamento é uma das práticas mais libertadoras do despertar da consciência. Elas nos ensinam que pensamentos e emoções não precisam ser combatidos, mas compreendidos. Então, por exemplo, muitas vezes você está com aquele medo, com aquele receio, mas você fala, eu tenho que tirar esse medo, eu tenho que tirar esse receio, eu tenho que seguir em frente. Mas não se tira uma emoção, não se tira aquilo que também faz parte de você, porque as emoções elas te fazem sentir. A questão do medo, vou colocar como exemplo. O medo, você pode ter medo de algo, mas você não vai tirar aquele medo para que você possa seguir em frente. Aqui fala muito sobre compreender, algo compreendido. Então você acaba compreendendo aquele sentimento, aquela sensação que já faz parte de você, para então você lidar melhor com ele, e a partir do momento que você lida com aquele sentimento, você consegue seguir em frente, porque você vai entender que você está com medo de algo, você vai compreender aquele algo, você vai lidar com aquele medo, acolher ele e entender que você aceita também ter o medo na tua vida, mas buscar a coragem para resolver aquilo que for necessário, entende? Então você não vai tirar o medo, você vai acolher ele, você vai aceitar, você vai virar amigo e amiga das tuas emoções, porque isso faz parte de você. Tanto as questões que são coisas que fazem parte da tua luz ou fazem parte da tua sombra, tudo isso vai integrar os dois juntos e fazer parte de você, de quem você é. Você julgar, observar sem você estar julgando, é você compreender aquilo, sem simplesmente você acabar tirando algo, usando os seus sentimentos ou emoções para tirar. Não, você não vai tirar. Você simplesmente não vai colocar também emoção. No julgar, no observar algo, você não vai colocar necessariamente um sentimento ali. Você vai observar. E a partir do momento que tem um sentimento, já você está julgando. Você está apontando, você não está observando. O observar, ele não vai ter um sentimento referente àquela situação, e sim uma observação em cada detalhe,
E é a partir de cada detalhe que você vai começar a se conectar com aquilo que está acontecendo e até mesmo com você mesmo. Então, ver através das máscaras de tudo que acontece na vida é muito mais complexo, é muito mais profundo também. Quantas vezes você já se sentiu triste e imediatamente você tentou se forçar e ficar bem? Ou se percebeu que com raiva, com algum sentimento de raiva ali, e logo você acabou se culpando com aquele sentimento de raiva por não querer sentir aquilo. Muitas vezes a gente não quer realmente sentir aquele sentimento, aquela sensação, mas nem sempre da forma que gostaríamos, mas da forma que às vezes a gente precisa aprender para evoluir, para compreender aquela sensação. Essas reações da gente rejeitar aquilo que é nosso, aquele sentimento que está ali, que a gente precisa sentir, para compreender ele e rejeitar isso, é uma prisão que se torna invisível do ser humano. Muitas vezes a gente não compreende da onde que está vindo essa prisão, mas é uma prisão que faz parte da gente, de quem a gente é ou das situações que estão ali colocando, e a gente está caindo naquela armadilha, na armadilha da própria mente. Tem até um livro, Augusto Cury, que tem esse nome, Armadilhas da Mente. A gente acaba caindo na nossa própria prisão muitas vezes. E quando simplesmente a gente observa, a gente acaba abrindo um espaço. Quando eu falo só da observação, não é julgamento, não é sentimento, tá? Mas você acaba abrindo espaço para que aquela emoção cumpra o teu papel. Você traz uma mensagem, você observando aquele algo, você vai deixar o espaço ali, você vai compreender, você vai acabar tendo alguma mensagem, alguma compreensão sobre aquilo tudo. Por exemplo, a raiva. A raiva, ela pode revelar onde os seus limites eles foram ultrapassados. A tristeza, ela vai poder te mostrar o que precisa ser curado muitas vezes. Está triste com algo específico, mas será que realmente você entrou em contato com aquele algo para você compreender o porquê que tá te fazendo triste, o porquê que não tá te satisfazendo? Então a tristeza vem trazendo muito isso, assim como a raiva. A raiva, elas são limites que foram ultrapassados, situações que muitas vezes você acaba deixando e talvez você não gostaria que acontecesse, mas você acaba aceitando até uma hora aquilo ficar tão grande que vai se tornar uma raiva, que talvez você não aceite, talvez você lembre que você era para ter cortado tudo pela raiz em um momento da tua vida. E igual o medo ele pode indicar um convite para você crescer. Então, quando a gente estava aqui falando um pouquinho do medo, o medo ele fala sobre isso. O medo, ele é uma forma de proteção, porque o teu corpo não conhece aquilo, e quando o teu corpo não conhece aquilo, muitas vezes são situações que realmente vão te levar a algo novo, né? Ao desconhecido, a um crescimento. O medo, ele pode indicar um convite para crescer, um convite para você se permitir, para você ser quem você é. Cada emoção é como um visitante que chega trazendo um recado. Se a gente acabar acolhendo aquelas sensações, aqueles sentimentos, ele cumpre a tua função e acaba fazendo a parte que é necessário. A clareza da gente, a nossa clareza, muitas vezes você pode estar no momento que você está numa confusão mental. Mas essa confusão mental, você se perguntou por quê? Muitas vezes a confusão mental são muitas informações, são muitas situações e tudo aquilo acumulado junto com sobrecarga, tudo isso no teu corpo. Mas quando a gente começa a entender que a clareza, ela nasce principalmente da observação. Imagine você estar num quarto escuro onde ouve barulhos e começa a imaginar monstros. Mas ao acender a luz, você percebe que não havia nada assustador ali. Apenas alguns objetos comuns. Assim funciona com as nossas emoções. Quando as observamos com clareza, elas deixam de ser monstros visíveis e se tornam
experiências humanas, muitas vezes compreensíveis. Então, quando a gente realmente acaba permitindo essas emoções, você vai ver que aquilo é uma experiência que você está vivendo. Tem começo, tem meio, tem fim. Então, é uma experiência que vai te auxiliar na compreensão do teu próprio ser para te levar à expansão. Vou fazer um resumo aqui para vocês sobre o que foi falado. A gente falou um pouquinho sobre a importância, né, da observação sem julgamento e falamos muito sobre o silêncio interior. O vídeo anterior que eu coloquei aqui, ele é o vídeo que fala sobre o silêncio, tá? E aí agora é esse próximo capítulo que é sobre a questão da observação sem julgamento. Quando a gente começa realmente a observar sem julgamento, a gente consegue compreender também questões das nossas emoções, porque vem integrando as nossas emoções, sentimentos, e é a partir daí que a gente permite realmente entender, compreender sem julgar, sem apontar, e isso é muito mais profundo, porque vai além das máscaras, vai além do eu aceito ou não aceito. Observação sem você estar apontando, sem você estar julgando, sem ter ali uma opinião referente àquilo, mas sim observando, sentindo, se permitindo. E quando a gente observa, a gente abre espaço para a gente também trazer uma mensagem nova referente àquilo, uma mensagem que talvez a gente nem enxergava antes. Ou seja, a gente começa a entrar em contato com nós mesmos, com o que tem já aqui dentro de nós, que muitas vezes a gente não para ouvir a nossa própria intuição, o nosso próprio ser. E aqui a gente acabou falando também das emoções, da raiva, da tristeza, do medo, e que a partir, né, da observação é onde vem realmente nascendo a clareza de você conseguir compreender as questões dos teus sentimentos, as questões do teu permitir, das sensações que você sente. Tudo isso vem através de uma observação que vem depois do silêncio. Vou deixar uma prática aqui consciente para vocês, que durante o dia, quando uma emoção surgir, para que você pare, observe um instante, respire fundo e pergunte para si mesmo: o que eu estou sentindo agora? Onde isso aparece no meu corpo? Posso apenas observar sem me criticar ou não? Né? E o porquê talvez você gostaria de criticar? Esse observar. Então se questione sobre isso. Esse é o exercício que eu vou deixar aqui para vocês. E se vocês fizerem o exercício, quiser voltar aqui no vídeo, é só vocês voltarem. Clica aqui no sininho, já segue o canal e me falem o que vocês acabaram tendo em contato, se vocês gostaram do vídeo. E se vocês tiverem alguma dica referente a algo que vocês gostariam de saber aqui nesse canal, é só colocar aqui embaixo, que aí eu vou fazer vídeos referente aos temas que forem de acordo em comum aqui, das pessoas que forem colocando. Vou finalizar aqui o vídeo e um beijo. Até o próximo vídeo.